Aleluia, aleluia, meu Rei. Bom dia, boa tarde e boa noite a você que está conectado com este vídeo. Deus abençoe a tua vida preciosa. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria para meditar um pouquinho na palavra de Deus. E nós vamos ler em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém? Este é o trecho da palavra de Deus que queremos meditar nesse instante. Eu quero contextualizar esse texto primeiro mostrando por que Jesus compartilhou esse momento tão especial com os seus discípulos. No início do ministério terreno de Jesus Cristo, ele fez uma pesquisa pública de opinião com os seus discípulos e perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ser ele, Jesus. O que é que o povão diz ao meu respeito? O que é que o povão diz quem eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João, o Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E outros ainda dizem que não sabem, mas pode ser alguns dos profetas. Aí Jesus disse: e agora vocês, eu pergunto, quem vocês acham que eu sou? Imediatamente Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir daí então Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito da sua missão redentora. Então ele passa a ensinar os discípulos que tinham um conceito de que o Messias, o Filho de Deus, viria para arrebentar com o Império Romano e todos os demais adversários dos judeus, do povo de Israel, e implantar um reino aqui na terra. E Jesus vem então ensinando para tirar este conceito errado que eles tinham do perfil que eles traçaram do Messias, do Filho de Deus. Aí Jesus disse, começa a ensinar a partir daí: é necessário que o Filho do Homem, ele, como Filho de Deus que era, vá para Jerusalém e lá padeça muito pelos principais dos sacerdotes, da liderança de Israel, seja humilhado, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então a partir daí Jesus mostra aos seus discípulos que para segui-lo não era nada fácil, demandaria dificuldades, demandaria perseverança, seria como carregar a sua própria cruz. E ele vai dizer a respeito disso aí na sequência do texto onde Pedro o revela como Filho de Deus. E ele vai explicar então que seguir a ele demanda renúncia e muitas vezes da própria vida aqui neste mundo.
mas é recompensador. A recompensa é eterna em servir a Jesus. E aí ele passa também a ensinar que valeria a pena sim. O sofrimento fazia parte da sua missão aqui, porque ele veio para salvar os que se haviam perdidos, e passa a ensinar os discípulos que é difícil sim, mas vale a pena, e ele de verdade é o Filho de Deus. E no versículo 28 do capítulo 16, portanto, um versículo antecedente ao que nós acabamos de ler, diz assim: "Em verdade vos digo que alguns de vós, dos que aqui estão, não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino." Jesus não estava falando aqui da sua segunda vinda, como alguns acham que a Bíblia é contraditória, porque todos os discípulos morreram e Jesus, 2000 anos depois, ainda não voltou. Mas Jesus não estava falando aqui da sua segunda vinda. Jesus estava falando daquilo que ele vai mostrar no texto que nós acabamos de ler, na sua transfiguração. 6 dias depois de Jesus ter dito isso, que alguns dos seus discípulos não morreriam até ver ele, Jesus, no seu próprio reino, então ele chama a Pedro, a Tiago e a João, e com eles 3 Jesus sobe ao alto do monte. Alguns acham que seja o Monte Tabor, e lá Jesus então transfigurou-se diante deles. E a Bíblia vai dizer aí, no versículo 2, que o rosto de Jesus se acendeu como um sol, ficou luminoso, brilhante, resplandecente, e não poderia ser diferente, até porque os profetas já diziam. Isaías, lá no capítulo 9 e verso 2, vai dizer que Jesus Cristo, um pouco antes do nascimento de Jesus, 730 anos pelo menos, ele vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E Malaquias diz que Jesus é o sol da justiça, no capítulo 4 e versículo 2. Então não poderia ser diferente. O sol da justiça nasceu habitando entre nós, e de repente ele se acende diante dos seus 3 discípulos, mostrando um pouquinho da sua glória. Se acendeu, ficou resplandecente, porque de fato ele é a luz do mundo, ele é a grande luz que resplandeceu nas trevas deste mundo. E o verso 2 vai dizer ainda que as vestes de Jesus também se acenderam, tornaram luminosas, como se fosse uma luz acendendo, como se fossem lâmpadas. E lá no evangelho paralelo a esse, Marcos capítulo 9 verso 3, diz que as vestes de Jesus tornaram-se tão brancas, brancas ao extremo, com uma candura, uma alvura tão extrema, ao ponto de nenhum lavandeiro aqui na terra chegar a tal resultado. Então Jesus se acendeu, o seu rosto, o seu corpo e as suas vestimentas, porque de fato Jesus Cristo é o sol da justiça. E apareceram, versículo 3 vai dizer, que Moisés e Elias apareceram falando com ele. Ora, Moisés viveu pelo menos 13 séculos, 1300 a 1500 anos, mais ou menos antes de Jesus. E Moisés aparece nesta cena de luz, onde o sol da justiça se acendeu. Aparece também Elias, que viveu pelo menos 800 anos antes de Jesus nascer. Então 2 personagens históricos aparecem, e ali representando inclusive a lei e os profetas. Moisés pregou a lei, ensinou a lei, e a lei apontava para Jesus Cristo, para o Filho de Deus. Tudo que Moisés ensinou apontava para Jesus, e tudo que Elias, como representante dos profetas, também pregou, apontavam para o cumprimento em Jesus Cristo. Então ali está a Bíblia viva e personificada. O Velho Testamento representado por Moisés, que pregou tudo que apontava para Jesus, e Elias,
representando os profetas, a Bíblia sagrada, viva e personificada. Jesus, eles pregavam sobre Jesus, que é o verbo da vida, o Logos eterno, né? A própria palavra encarnada, e o verbo de Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque ele é o verbo, né? No princípio era o verbo, a palavra, o Logos eterno, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tudo apontava para Jesus Cristo, e ele estava ali conversando com Elias e com Moisés, por certo, a respeito dele ser o cumprimento. Eu imagino o coração de Moisés e de Elias, personagens que já estavam nos céus, desceram na terra para mostrar aos discípulos que o Velho Testamento é verdadeiro, e o Velho Testamento, a lei e os profetas tinham cumprimento em Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, da nova e eterna aliança que Deus estava fazendo com os homens. Então eles estavam falando, por certo, estavam falando exatamente a respeito disso. E Pedro ficou deslumbrado, encantado com aquele banho de luz sobre eles, e com esses dois personagens históricos ali conversando e interagindo com Jesus. E Pedro, deslumbrado, vai e faz uma proposta. E ele diz: bom é estarmos aqui, Senhor. Se queres, caso o Senhor queira, nós vamos fazer um tabernáculo para cada um de vocês. Vamos ficar por aqui mesmo, né? E enquanto Pedro falava, foi interrompido por uma nuvem de luz, uma nuvem luminosa que desceu e cobriu a todos. Nesse instante eles caíram por terra, botaram o rosto em terra, amedrontados, temerosos, e daquela nuvem luminosa saiu uma voz, imagino, tonitruante, uma voz forte, poderosa, que aponta para Jesus e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Deus confirma que Jesus Cristo é o seu único filho, e esse filho deveria ser ouvido por todos eles. Confirma aos apóstolos que Jesus é a alegria do próprio Deus. Deus diz: em quem me comprazo, porque ele, Jesus, é o meu filho, e nele eu realizo, a palavra comprar significa isso, nele eu realizo o meu desejo de salvar a humanidade. Ele é a minha alegria. E eles, neste medo, ainda com o rosto em terra, Jesus chega e toca neles e diz: não tenhais medo. Aí eles levantam o rosto, estavam com o rosto em terra, com medo de olhar. E eles levantam o rosto e só vê Jesus. Os dois personagens já foram, Jesus, o seu resplendor ali já se apagou, e eles erguem os olhos então e só vê Jesus Cristo. E aí, descendo do monte, Jesus fala para eles: a visão que vocês tiveram é um segredo nosso. Vocês só podem contar este segredo depois da minha ressurreição. Amém? Glórias a Deus. Então isso é o que se passa, é o que se sucede. E o que nós aprendemos aqui? Eu quero destacar pelo menos 3 ou 4 lições bem rápidas para a nossa edificação espiritual. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus é o Filho de Deus mesmo. Jesus é o Filho de Deus que foi revelado, foi anunciado pela lei, pelos profetas, foi revelado a Pedro naquela pesquisa de Jesus a respeito de quem ele era, e Jesus confirmou: Mateus diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? E agora o próprio Pai que está nos céus, naquela experiência da transfiguração, confirma o que já tinha confirmado no batismo de Jesus, né? Este é Deus confirmando: o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então a primeira coisa que nós aprendemos aí é que Jesus de verdade é o Filho de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. E uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, como Filho de Deus, veio exclusivamente para ser sacrificado por nós. Lá em Mateus 16, 21,
ele diz, enquanto os discípulos achavam que o Filho de Deus, como eles aprenderam com os mestres do judaísmo, que o Filho de Deus viria, mas viria para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E Jesus diz, não, o Filho de Deus veio para ser sacrificado. É necessário que eu vá a Jerusalém, seja humilhado, padeça bastante, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus vem confirmar que ele veio exclusivamente para ser sacrificado pelos nossos pecados. Por isso é que Deus disse naquela voz na nuvem aos discípulos, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Porque ele vai morrer para salvar os seres humanos que eu amo tanto e que estão afastados de mim pelo pecado. Então ele é o meu cordeiro que tira o pecado do mundo e aproxima, religa os homens novamente comigo. Amém? Então, em Jesus Cristo, Deus se realiza fazendo com que os homens sejam salvos. Na semana passada nós pregamos a respeito de justificação no sacrifício de Jesus Cristo. Então, através de do sacrifício de Jesus, Deus faz um ato declaratório no seu tribunal, nos declarando justos. Olha que troca, né? Jesus vai para a cruz, pagando o meu pecado, e a justiça de Jesus é colocada sobre mim. Eu coloco meu pecado em Jesus e Deus coloca a justiça dele na minha conta e me declara justificado. Olha só que coisa maravilhosa, que bênção. Então Jesus, por isso que Deus se compraz nele, porque em Jesus Deus realiza o seu desejo de salvar a humanidade. Amém? E uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus Cristo une os céus e a terra. Na transfiguração, a Shekinah, a glória de Deus, desce à terra literalmente. O rosto de Jesus se acende, como nós falamos, né? Porque ele realmente é a resplandecente estrela da manhã, é o sol da justiça de verdade, é a luz do mundo. As suas vestes se acendem também, alcançando um branco de que jamais na terra poderíamos ver, né? E na experiência da transfiguração, com a presença de Moisés e de Elias, Deus confirma, né, que os céus interagem com a terra através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na transfiguração, Jesus mostra que ele está fazendo a terra subir aos céus e os céus descerem à terra. Nele, nós, em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Lá em João 1, 11 e 12, diz que Jesus veio para que eram os seus, os judeus. Mas os judeus, pelo menos na sua maioria esmagadora, não receberam, porque achavam que o Filho de Deus viria para arrebentar esse mundo aqui e ser rei nesse mundo. Mas como Jesus veio para ser sacrificado, os judeus não receberam. Mas a Bíblia continua aí no verso 12 dizendo, mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Então, através de Jesus, nós nos tornamos cidadãos dos céus, porque nós cremos no nome de Jesus. Tem uma quarta lição para encerrar. A transfiguração é uma pequena amostra do reino de Jesus, do qual nós que o aceitamos como nosso Salvador pessoal, somos participantes. Na transfiguração, Jesus está cumprindo o que ele disse em Mateus 28, quando ele disse que alguns dos discípulos não morreriam antes de ver o Filho do Homem vir na sua glória. E Pedro, Tiago e João viram Jesus vir em sua glória, pelo menos um pouco de sua glória, uma pequena amostra do que será o reino de Deus instalado em nossas vidas. Então, em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo mais do Apocalipse, né? O Apocalipse sela a vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre todo o poder do mal, sobre todo o poder do pecado, e ele é o Rei que reina nos céus e na terra para todo o sempre. Então,
a transfiguração, 6 dias depois que ele disse que alguns discípulos não provariam a morte até vê-lo em seu poder, no seu reino. 6 dias depois Jesus cumpriu isso. E Pedro vai confirmar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17, Pedro confirma que a vinda de Jesus não é uma fábula, não é um mito, não é uma historinha. Não, ele diz, nós vimos, porque ele estava lá, nós vimos a sua majestade e ouvimos a voz de Deus no Monte Santo. Amém? Estou dizendo isso porque muita gente diz que a Bíblia é contraditória, que Jesus diz que os discípulos veriam alguns deles, ele vindo na sua glória, e todos os discípulos morreram e ainda não voltou. Não, mas é falta de entender a Bíblia. Jesus cumpriu 6 dias depois que falou, e pelo menos esses 3 discípulos puderam ver um pouquinho da glória de Jesus, do seu poder e do seu reino, do qual nós que nele cremos somos participantes. Amém? Então, minha gente, não é lindo, não é belo isto? E você também pode ser participante do reino de Jesus. Por isso que é gostoso crer em Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Além da gente ter paz com Deus aqui nesse mundo, que nós já estamos com a nossa conta acertada com Deus em Cristo Jesus, nós vamos desfrutar das delícias celestiais. Amém? Eu gostaria de convidar você para aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E esse mundo vai passar mesmo, E você vai entrar na eternidade. Mas com Jesus você entra na eternidade, não para receber o julgamento de Deus, mas se aceitando Jesus, Deus te declara justo e você vai participar de toda esta glória nos céus com Jesus e seus santos anjos. Amém? Então, eu queria convidar você para aceitar Jesus. Talvez você esteja falando, mas eu já fiz isso. Eu já assisti um vídeo seu e fiz isso. Se você fez, confirma no seu coração, Jesus, isso não é para mim que eu já te aceitei, só estou confirmando. Mas eu estou dando essa oportunidade porque de repente tem alguém que está assistindo pela primeira vez. E quem assistir, eu quero que tenha contato pessoal com Jesus. Então, pense em Deus, abaixe sua cabeça para maior concentrar em Deus, não desviar o foco. Pense em Deus e diga no silêncio do seu coração, Senhor Jesus, eu entendi que Jesus veio exclusivamente para morrer em meu lugar, para ser sacrificado ali na cruz. Ele é o teu Filho amado, por isso ele ressuscitou no 3º dia, e a morte de Jesus paga os meus pecados e eu aceito este pagamento. Recebo Jesus em meu coração como meu Salvador pessoal. Eu quero ser filho de Deus, adotado pelo sacrifício de Jesus. Escreva, meu Pai, o meu nome no livro da vida e daqui para frente o Senhor vai me dar força para te servir. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoe quem fez esta decisão. Cele com o teu Espírito Santo e que o teu amado e querido Espírito Santo oriente daqui para frente a vida desta ou destas pessoas que aceitaram Jesus Cristo nesta hora. Peço também a tua bênção sobre todos os nossos familiares, que o nosso querido Espírito Santo convença cada um dos nossos familiares do pecado, da justiça e do juízo, e abençoe o teu povo também, espalhado por toda a superfície da terra. Tua bênção sobre todos, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu.